Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um mini tutorial, onde eu vou ensinar a jogar um pequeno jogo em um pequeno tempo. E o escolhido para hoje é o jogo Six Sense. Este é um jogo da Jumbo Games, é um jogo para 2 a 6 pessoas e que dura mais ou menos 30 minutos e é para 10 ou mais anos de idade. Este é um jogo onde vamos jogar vazas para ganharmos pontos, fazendo umas pequenas apostas por isso. E vamos já ver de seguida como é que se joga este Six Sense. Então vamos aprender como é que se joga este Six Sense da Jumbo. E a primeira coisa que temos que fazer é, dependendo do número de jogadores, vamos ter que tirar um certo número de cartas. Existem cartas para 5 tipos de cores e existem cartas do 0 ao 14, mas não existe o 6 e o 9 separados, mas sim o 6 e o 9 juntos. Com 2 jogadores, vamos retirar todas as cartas de uma cor, saem de jogo, e jogamos com as restantes. Com mais jogadores, jogamos com todas as cartas. A restante preparação irá ser feita no início de cada ronda e será explicada mais para a frente. Um jogo de Six Sense irá decorrer por rondas. Em cada ronda irão ser jogadas um determinado número de vazas de acordo com o número de jogadores. Quando todas as cartas tiverem sido jogadas, a ronda irá terminar. A ronda será pontuada e irá iniciar uma nova ronda. Isto irá acontecer até ter decorrido um determinado número de rondas, dependendo do número de jogadores. Quando chegar ao final, serão somados todos os pontos de todas as rondas e quem tiver mais pontos será o vencedor. Ao iniciar cada ronda, vamos baralhar, muito bem baralhado, o baralho de cartas. Depois de baralhado, iremos distribuir um determinado número de cartas por cada jogador, dependendo do número de jogadores em jogo. 11 cartas para 6 jogadores, 13 cartas para 5 jogadores, 14 cartas para 4 e 3 jogadores e 15 cartas para 2 jogadores. Depois de dadas as cartas, o resto serão colocadas numa pilha no centro da mesa virado para baixo. De seguida irá ser virada a carta do topo dessa pilha de cartas de forma a todos os jogadores verem a sua cor. Esta será então a cor do trunfo para toda a ronda. Depois disso, cada jogador vai ver secretamente, pois a sua mão é secreta, todas as cartas que tem e possui na sua mão. Essas são então as cartas para a ronda. E baseada nas cartas que tem, ele vai decidir quantas vazas é que acha que vai ganhar durante esta ronda. Se ele acha que vai conseguir ganhar 3 vazas, ele mete 3. Se ele acha que vai ganhar nenhuma, ele mete 0. De que forma? Então, vamos dizer que ele acha que ganha 5 vazas. Portanto, ele vai apanhar um 5 qualquer da cor que quiser. Não aconselhável, talvez, a usar o trunfo. Portanto, vai usar um 5 e vai colocá-lo à sua frente de forma secreta, sem os outros verem. Todos os jogadores irão fazer isto e estão prontos a iniciar então a ronda e as vazas. Se um jogador não tiver a carta que acha que vai utilizar, por exemplo, eu achava que ia apenas fazer 2 vazas, eu vou colocar e vou escolher então a carta que se aproxima mais dessa número de vazas que eu acho que eu vou fazer. Neste caso, então, ou escolheria um 0 ou escolheria um 3. Numa ronda de Six Sense, os jogadores irão jogar várias vazas. E quando jogarem todas as cartas da sua mão, então a ronda irá terminar e irá ser pontuada. Uma vaza é jogada com os jogadores a escolherem uma carta da sua mão e a jogarem na mesa. Na primeira vaza da ronda, o jogador a iniciar será o jogador à esquerda de quem baralhou. A partir da segunda vaza, o jogador que inicia a vaza é o jogador que venceu a vaza anterior. Esse jogador irá escolher uma carta da sua mão, de uma certa cor, irá jogá-la no centro da mesa.
Depois, indo pela esquerda, cada jogador irá ter de jogar uma carta da mesma cor. Se não tiver uma carta da mesma cor, irá poder jogar uma carta de qualquer outra cor. Por exemplo, vamos dizer que era o primeiro jogador e então jogava uma carta da minha mão. Por exemplo, jogava este 11. De seguida, o jogador à minha esquerda ia ter que jogar uma carta desta cor se tivesse. Se não tivesse, podia jogar uma carta de outra cor qualquer. A vaza termina quando todos os jogadores tiverem jogado uma carta. A vaza será vencida por o jogador que tiver jogado a carta maior da cor que foi puxada. Isto é, foi puxado um roxo, todos jogaram um roxo, mas na realidade foi este jogador que jogou a carta maior. Sendo assim, era ele que iria pegar em todas as cartas que foram jogadas nesta vaza, iria juntá-las no monte, iria colocá-las ao seu lado. Vamos dizer que, novamente, esta vaza era puxada à cor roxa. Mas nem este jogador, nem este jogador tinham roxo. Quer dizer que eles poderiam jogar qualquer outra cor. No entanto, se for uma cor que não for o trunfo e não coincidir com a cor puxada, esta carta não ia valer nada. Mas se a cor que for puxada não foi esta, mas é um trunfo, que é o caso desta, portanto era vermelho, esta será o vencedor. E no caso de haver mais do que um trunfo jogado, será então o maior trunfo o vencedor. A ronda termina quando todas as cartas forem jogadas da mão de todos os jogadores. Quando isso acontecer, cada jogador irá contar o número de vazas que possui e irá revelar a sua carta de previsão. Se tiver previsto corretamente, isto é, o número de vazas feito é exatamente igual ao valor da carta de previsão, então ele irá ganhar esses pontos. Se o jogador tiver jogado uma carta de 6, 9, que é esta carta que está aqui, ele poderá então escolher que este valor seja o 6 ou seja o 9. Se tiver previsto incorretamente, então o jogador irá ganhar pontos negativos igual à diferença entre o valor da carta de previsão e o número de vazas conseguido. Mesmo que tenha ganho mais vazas do que as previstas, o jogador irá ganhar pontos negativos por a diferença. O jogo termina quando tiverem sido jogadas um determinado número de rondas de acordo com o número de jogadores. 6 rondas para 6 jogadores, 5 rondas para 5 jogadores, 4 rondas para 4 jogadores, 6 rondas para 3 jogadores e 6 rondas para 2 jogadores. Quando isso acontecer, irá-se proceder à pontuação final. A pontuação final irá ser determinada pela soma de todos os valores de todas as rondas de jogo, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Quem tiver mais pontos no final dessa ronda, ou menos pontos negativos no final da ronda, será o vencedor. Existem várias cartas que, quando jogadas numa vaza, têm um efeito especial. A carta 0 pode ser utilizada de duas formas. Ou é jogada como uma carta de valor 0, ou é jogada de forma a bloquear uma carta já jogada nessa vaza. Se for a segunda opção, o jogador irá virar a carta para baixo e irá tapar a carta desejada. Ambas as cartas não irão contar para a vaza, nem a carta bloqueada irá fazer a sua ação especial se tiver alguma. Se a carta 0 bloquear a única carta de uma vaza, o próximo jogador a jogar irá poder jogar uma carta à escolha. E será essa a cor que será então a cor inicial da vaza. Atenção que só pode haver uma carta de 0 jogada para bloquear uma carta por vaza. Se alguém jogar uma carta 4, no final da vaza, a carta com menor valor será a vencedora. No entanto, a carta de trunfo maior, se existir alguma, irá continuar a ser a vencedora. Duas cartas
de 4 irão anular-se uma à outra. Isto é, se for jogar outra carta de 4, a vaza será pontuada de forma normal. A carta de 6, 9, se há alguém a jogar na vaza, o jogador terá imediatamente de escolher se essa carta é um 6 ou um 9, dizendo este é um 6 ou este é um 9. Se alguém escolher a carta 6 ou 9 como a sua carta de previsão, quando no final da ronda o jogador for pontuar essa ronda, irá escolher se a sua carta é um 6 ou é um 9, de acordo com aquilo que tiver que pontuar. Se um jogador começar uma vaza com uma carta de valor 8, no final da ronda, o jogador poderá ver a carta de previsão do vencedor dessa vaza. E finalmente, a carta de valor 12, se for jogada numa vaza, o vencedor dessa vaza poderá optar por dividir as cartas ganhas na vaza em 2 pilhas e estas irão contar como 2 vazas no final da ronda. E pronto, é assim como se joga este Sixth Sense da Jumbo. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.